Nós vamos conversar aqui como é que eu faço para resolver uma regra de 3 simples. Olha só, a regra de 3, na verdade, é dividida em dois tipos. Regra de 3 simples, quando tem apenas duas grandezas, composta mais de duas grandezas. Mas na aula de hoje, vamos falar da regra de 3 simples. Para atender a alta demanda de celular, uma fábrica, vou colocar logo assim celular, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8. Olha a pegadinha, ele está jogando com a gente aqui, ó. Mais 3 máquinas, totalizando 8. Isso quer dizer que eram quantas máquinas? Se totalizou 8, era 3, eram 5. 5 mais 3 que vai dar 8. Então, olha só o esquema. Você se organiza, né? Você chega aqui e diz, olha, quantidade de celulares, ou então aí smartphones, vou colocar aqui celular, aparelhos, e bem aqui eu vou colocar o total de máquinas. Então, sempre, né, se organize e fica legal para você não errar a questão. Agora você coloca a numeração. 5 máquinas, elas conseguem produzir um total de quantos smartphones? 750. Aí diz o seguinte, legal, sabendo que foram, né, agora totalizando 3, eram 5 máquinas, 750. Olha, mais 3 máquinas, agora são 8. E eu quero saber quantos eu vou conseguir produzir, X. Se você não lembra, o esquema para a gente resolver isso aqui é assim. Aonde está o X, eu coloco uma setinha para baixo. Essa setinha para baixo só é um referencial, somente um referencial. Agora eu vou examinar se essa grandeza e essa outra bem aqui, qual a relação que há entre elas. Como assim? Se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Né? Diretamente ou inversamente proporcionais. O que é que elas são? Eu olho para cá e digo, vou conversar. Né? Eu vou conversar, eu vou supor, olha, pera lá, 5 máquinas conseguiam produzir 750. Eu aumentei a quantidade de máquinas. Se eu aumento a quantidade de máquinas, a quantidade de celulares vai aumentar. Então, se aumenta a quantidade de máquinas, vai provocar um aumento na quantidade aqui de celulares, é porque se um vai dobrar de valor, o outro dobra de valor. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. E por esse motivo, eu coloco essa seta no mesmo sentido. Mura, o que essa seta está dizendo? Está dizendo que elas estão concordando. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se tivesse uma diminuindo, a outra diminuindo, coloque a seta no mesmo sentido. A seta só é para dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. E agora, hora de montar a conta. Você vai montar a sua conta da seguinte maneira. 750 está para X, assim como 5 está para 8. Você monta na mesma relação da setinha. 750 para X, assim como 5 para 8. Agora você vai fazer multiplicação cruzada. A proporção, vai fazer a multiplicação cruzada. E aí você vai ter 5 vezes X, 5x, 750 vezes 8. Fica dessa maneira. E agora, esse 5 está multiplicando, passa dividindo, e aí você tem 750, que multiplica o número 8 dividido por 5. Agora eu vou dar uma simplificada, vou pachacar 750 dividido por 5. Esse carinha que vai dar 5 por 5 é 1, 750 por 5 vai dar 150. Mura, não poderia multiplicar primeiro e depois dividir? Pode, é uma escolha sua. E aí 150 vezes 8 vai dar 1.200. E aí você acabou com a questão e é de marcar, né? Vamos marcar aqui a alternativa A é a nossa resposta.
Então, é dessa maneira que você faz. Eu gostaria que você anotasse que eu tenho uma outra situação que alguém podia estar perguntando. Mas, Moura, e se for inversamente proporcional? Anote que eu já volto. Vamos resolver agora esse caso. Um carro com velocidade, aqui ó, você tem a velocidade do carro, você pode logo anotar aqui, ó. Eu tenho a velocidade do carro, velocidade, e nós temos, além da velocidade aí desse carro, veio uma outra grandeza para analisar, que é o nosso tempo. Então, você tem velocidade e tem o tempo. E aí você vai anotar as informações. Olha, um carro com uma velocidade de 120 km por hora. 120 km por hora. Gastou um tempo de 1 hora. Eu vou colocar 1 hora logo aqui. 60 minutos. Vou colocar até aqui do lado. 60 minutos é igual a 1 hora, para você não esquecer quando for estudar. Tá bom? Então, um carro com uma velocidade de 120 km por hora gasta aí, leva um tempo aí de 1 hora para um determinado trajeto aí. Se a velocidade for reduzida para 80, olha, a velocidade não é mais 120, agora a velocidade é 80 km por hora. Eu quero saber, filhão, qual é o tempo, vou chamar o tempo de x. Qual é o esquema? Aonde está esse x, eu coloco bem aqui para me orientar uma seta para baixo, para servir como referencial. Tá bom? Então, aí onde tem esse cara, coloca uma seta para baixo como referencial. E agora eu vou conversar. Velocidade e tempo. Aí eu converso. Vou supor, olha, se aumentar a velocidade, né, eu estou mais rápido para chegar em um lugar, eu acelerei mais. O que acontece com o tempo? Ah, professor, se aumentar a velocidade, o tempo diminui. Opa, se um aumenta, o outro diminui. Elas são inversamente proporcionais. Ah, então se um aumenta, o outro aumenta diretamente. Se um diminui, o outro diminui, é diretamente, porque concordam? Sim. Agora, é inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui, uma diminui, a outra aumenta. Comportamentos invertidos. Por isso o nome inversamente proporcional. Então, nesse caso, você chega bem aqui e vai colocar uma seta para cima. Moura, por que para cima? Para simbolizar que tem comportamento invertido. Como uma estava para baixo, você coloca para cima para dizer, olha, comportamento inversos. E na hora de montar a sua proporção, você monta assim, 60 está para x. Assim como aqui é inversamente. Se é inversamente, você vai inverter na hora de montar a proporção. 80 está para 120. Essa é a jogada. Quando for inversamente proporcional, esse é o esquema. E agora você pode cortar aqui para facilitar. Um zero em cima, um zero embaixo. Simplificar. Aqui você pode fazer agora a nossa multiplicação cruzada. Faz assim, ó, multiplicação cruzada. Deixa eu fazer bonitinho para ficar para você aí, ó. Dessa maneira que o prof está falando. Então, você vai ter o seguinte, 8 vezes x igual a 6, ou melhor, 60 vezes 12. Dessa maneira. E agora eu vou fazer o seguinte, esse 8 está multiplicando, passa dividindo. O meu x vai ficar, aí eu coloco bem aqui, 60 vezes 12, 60 vezes 12, dividido bem aqui por 8. Então, é assim que você vai proceder. E agora eu vou ajeitar esses cálculos aqui. Eu posso fazer uma simplificação, se eu quiser, esse cara por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. E aqui, ó, 8 dividido por 4 ficou 2. Show de bola? E aí eu vou agora ainda fazer o seguinte, bem aqui. Eu vou ter 60 dividido por 2, 30 vezes 3. Não vai se perder aí, ó.
Eu dividi aqui 60 por 2, 30 vezes 3. E nesse caso, 3 vezes 30, eu vou ter 90. 90 o quê? Minutos. E aí vai depender, aqui não é de marcar, como é que está a sua questão. Está assim 90 minutos? Ah, não está? Então, outra maneira de representar esse mesmo resultado é você escrever aqui do lado 1 hora, porque 1 hora tem 60 minutos. 90 é 60 mais 30. Então, eu tenho 1 hora, 60 minutos, mais 30. Então, dessa maneira, você tem a resposta aqui. Você vai gastar um tempo de 1h30. Poderia estar numa prova de marcar 1,5, que é 1h30. 1h30 minutos está aqui. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se ajudou, comente, compartilhe. Até a próxima. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.